que la sede della prossima Jornada Mondial della Juventud nel 2013 sarà Rio de Janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para meditarmos a palavra de Deus, peçamos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, dos versículos 14 ao 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por este tempo, vieram procurar a Jesus os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então sim jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, nós começamos com a pergunta dos discípulos de João a Jesus, que diz: por que razão nós e os fariseus jejuamos enquanto os seus discípulos não jejuam? De fato, os discípulos de João e os fariseus, eles jejuavam a fim de antecipar a vinda do reino dos céus. Eles achavam que pelos seus sacrifícios, os seus esforços, antecipariam a vinda do reino. Refletindo nos dias de hoje, a gente pode pensar quanto muitas vezes a gente acha que são as nossas atitudes, as nossas ações que farão maravilhas acontecerem, que farão novas graças serem derramadas no céu sobre cada um de nós, quanto muitas vezes nós acreditamos nos nossos próprios esforços, esquecendo da graça de Deus sobre nós. Por isso que Jesus responde: por acaso podem os amigos do noivo estar em jejum, estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Ou seja, é necessário nós acreditarmos, é necessário nós confiarmos que Deus está conosco, que o próprio Jesus está conosco. É Ele que age em nós. É Ele que deve ser o centro da nossa vida, é Ele que deve ser o centro das nossas ações. Não os nossos esforços, mas Jesus. Ele que é o centro. Toda e qualquer ação da nossa vida tem que ser voltada sempre para Jesus. Com Jesus no meio, com Jesus ao centro da nossa vida. Se servimos, é com Jesus e por Jesus que servimos. Não simplesmente por méritos nossos, ou para engrandecer a nossa santidade, ou fazer-nos aparecer perante a sociedade, perante aquele grupo. Mas é Jesus que deve aparecer na nossa vida. E quando Jesus fala: ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão se torna maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, estouram os odres e os vinhos se entornam e os odres ficam inutilizados. Jesus quer dizer que
não existe mais essa nova aliança. Se Ele nos deu a nova vida, se a partir dele nós encontramos essa nova criação, é com Ele que nós devemos começar a viver. É a partir dele que nós temos que dar um sentido novo para a nossa vida, para a nossa ação. Então, peçamos essa graça de Deus na nossa vida, de colocarmos esse vinho novo em odres novos, que seja Ele a nos encher deste vinho novo, renovando a nossa vida. Amém.